You don't choose where you're born. But if you have a profession, it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Sejam extremamente bem-vindos ao Brazilian Expat Podcast, episódio número 17. Eu estou aqui com a Carol, que foi aluna guerreira do nosso programa de mentoria WAR. Hoje a Carol está na Áustria, trabalhando dentro da área dela. Então, não sei se vão ser minutos, se vão ser horas. Eu já tinha falado para a Carol. Tudo depende aí do quão profunda a nossa conversa vai ser, mas eu estou muito contente que ela aceitou e que finalmente, né, a gente conseguiu fazer esse podcast rolar para essa entrevista sobre como foi o processo de expatriação da Carol. Carol, se apresenta para a galera, quem é você, de onde você vem, qual que é a sua área, que está todo mundo aí curioso para saber. Bom, eu sou a Carol, eu cresci no interior de São Paulo, assim, uma cidadezinha minúscula. Se eu falar, acho que ninguém vai conhecer. Eu quero saber, não vem com esse negócio de... Vamos lá. Santa Rita do Passa Quatro. Você conhece? Conheço por nome. Conheço por nome. Porque, olha, meu pai... Santa Rita do Passa Quatro... Não, ó, a gente ia... Mas não é Passa Quatro. Peraí. Tem Passa Quatro em Minas, mas não é esse. Entendi. Não, eu lembro de Santa Rita do Sapucaí, que era perto de Minas. Tem Santa Rita do Passa Quatro, que também é Minas. Acho não que é? Esse é interior de São Paulo, mas tem uma cidade no interior de Minas que acho que chama só Passa Quatro. Aí tem muita gente que confunde, por isso que é perto de Ribeirão Preto. Perto de Ribeirão Preto, sim. Sabe Pirassununga? É naquela região de Pira. Eu não sabia que você era. Eu não sabia que você era de lá. Eu nasci em Curitiba, na verdade, mas eu quase não morei lá. Meu pai é de Santa Rita e eu acabei crescendo lá e depois um pouquinho no exterior, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Então você foi criada em Santa Rita? É. Uhum. Até quantos anos? Aí é complicado também. Ó, vamos entrar lá. Então, ó, você é do interior de São Paulo. Sim. E fala um pouquinho onde você está, porque eu acho legal a gente falar no começo onde você está hoje, para que todo mundo possa fazer o reverse engineer e ficar por aqui se eles quiserem saber da sua história. Fala aí pro pessoal onde você está hoje e a sua área. Então, eu sou bióloga, né? Eu me formei em biologia no Brasil. Aí hoje eu estou na Áustria, numa cidade que chama Salzburgo, fica perto da fronteira ali com a Alemanha, perto de Munique. E agora eu estou trabalhando na minha área também, na minha área, eu diria com sustentabilidade para uma rede de supermercados, chama Aldi, que é bem conhecida aqui na Europa, eles têm em vários países, inclusive até nos Estados Unidos, na Austrália. E aqui em Salzburg é onde fica o departamento internacional para vários setores, assim, tanto de sustentabilidade quanto de buying, procurement, financeiro, administrativo, essas coisas. Cara, que incrível. Eu lembro que no dia que você falou para mim, né, tô indo para a Áustria, e na minha cabeça foi Viena. Quase todas as funções administrativas, estratégicas, elas vão para Viena. Então, quando você me falou Salzburgo, eu falei, caramba, que Salzburgo é terra de... Como que chama aquele compositor? Do Mozart. Que Salzburgo é terra do Mozart. Então, eu falei, nossa, e Salzburgo é um grande resort, né? De inverno, então muita gente esquia por aí. Eu falei, caramba, Salzburgo para negócios? Então, para mim, é uma mega novidade, né? E talvez... Para mim também foi, viu, Vini? Tipo, eu descobri que parece que aqui, se você é expatriado aqui em Salzburgo, todo mundo já pergunta, você trabalha para Audi ou para Red Bull? Que são essas duas empresas que a sede é aqui. Legal. Então, todo mundo geralmente que é expatriado ou trabalha para uma dessas duas empresas. Fantástico. Bom, vamos fazer esse reverse engineer, vamos entender como que foi o seu processo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui já com várias perguntas, né? Fala, nossa senhora, a menina está na Áustria, é bióloga, trabalha com sustentabilidade. Como foi que ela chegou até esse marco? Porque, né, vamos falar abertamente, você já tinha passaporte europeu? Não tenho até hoje. Então, bióloga, trabalhando com sustentabilidade, conseguiu, então, patrocínio do visto para chegar até a Áustria, em Salzburgo, uma cidade que pouca gente conhece. Cara, é nicho. Vamos entender esse nicho e vamos começar essa história. Carol, primeira pergunta para você é a seguinte.
que é a minha primeira pergunta para todo mundo que eu entrevisto aqui, né? Uhum. Quando você escolheu a sua profissão, você já tinha alguma ideia que ela ia te expatriar? Jamais. Na verdade, meu sonho nem era esse. Na época que eu prestei biologia, eu tinha na minha mente, eu queria muito trabalhar para o ICMBio ou para o IBAMA, tipo um desses 2 órgãos no Brasil. Caramba! Que o ICMBio é tipo a autarquia que cuida dos parques nacionais, né, das unidades de conservação, e o IBAMA é mais na parte de fiscalização, né. Meu sonho era trabalhar para um desses, assim, e ficar no Brasil. Eu sou apaixonada por natureza, floresta, fazer, sabe, campo, entrar no Trilha. mato. Eu amo, amo. Então, na minha cabeça, esse ia ser meu futuro, sabe? Eu ia fazer biologia, prestar um concurso e ficar bem ali, bem, bem Porém, a vida acomodada. aconteceu. Não tinha concurso na época que eu me formei. Tava aquela escassez de emprego na minha área, e geralmente biologia já não é uma coisa fácil, tipo, galera, se você fala para Não. alguém que você vai fazer biologia, você vai vender sorte na praia depois que você se formar. Então, ou vai ser professor, né? Uma coisa que todo mundo fala assim: você quer ser professora? E nunca foi minha intenção ser professora, jamais. Mas e Então, nesse processo? Porque você seguiu, vamos falar a real, você seguiu sua paixão, né? uhum. E você seguiu a sua paixão já sabendo onde você queria atuar, mas terminou a faculdade, você tentou ir para o IBAMA, tentou atuar nessas funções, como que foi isso aí? Então, eu até prestei, na época que eu estava me formando, na verdade, antes de eu me formar, eu tinha feito um estágio numa consultoria ambiental, em São Aham. Paulo. Eu até morei um tempinho lá com uns tios que moram em São Paulo, e eu estava fazendo esse estágio. E aí eu até estava, tipo, abrindo um pouco mais a minha cabeça, assim, para ver outras áreas, porque o concurso é uma coisa meio complicada, né, no Brasil, porque Sim, você nunca sabe quando vai abrir, se vai abrir, e você tem que estudar muito, porque geralmente é super concorrido. Então, estudar para concurso às vezes já é um full-time job, né? Assim, já. tipo, já é bem complicado. E aí eu estava tentando, tipo, ver outras maneiras de talvez eu ir, sei lá, trabalhando na minha área até abrir um concurso. Então eu fui me envolvendo com consultoria ambiental, que eu gostei bastante também, porque tem muito a ver com a área que eu queria. Eu conhecia já bastante coisa sobre legislação ambiental no Brasil. Então, e foi uma experiência bem bacana. Trabalhei com profissionais muito legais, muita gente boa, que eu aprendi muito, sim, lá em São Paulo. E aí eu estava até com essa, tipo, ideia, assim, talvez vai dar certo com consultoria, e aí eu vou estudando, tipo, de lado, assim, até abrir um concurso que eu queira. Uhum. Mas no final não abria concurso nunca. Você só via na internet assim, vai abrir concurso, mas nunca abria. E foi bem aquele período meio nebuloso, assim, meio complicado no Brasil, que não tinha concurso, não tinha grana, tava tudo Ou complicado. seja, o sonho começou a meio que sair da. Comecei a, tipo, meio que voltar para a realidade, assim, de tipo, putz, agora eu sou uma bióloga, desempregada. Mas, assim, o estágio me abriu muitas portas, Tipo, assim. tudo que seus pais, né, já tinham te falado, né? Agora sou uma bióloga desempregada, É, tudo que meus pais falavam que ia acontecer, é. realmente. Não, pior, Vini, meus pais nunca foram do tipo de tentar colocar alguma coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, faz Bom, medicina, faz direito. Eles nunca, nunca, nunca me pressionaram em nada em relação aos meus estudos. Eles sempre me apoiaram, tipo, eu falei, eu quero fazer biologia, tá bom. Eu sei que você vai conseguir, estuda, a gente vai te dar todo o apoio. isso é Eles, fantástico, viu, Carol? foi muito bom isso. Isso é fantástico. Eu Isso eu acho não isso. tenho o que reclamar. Acho que eles deveriam, na verdade, ter me alertado. Putz, biologia sem certeza. Cara, é que, na verdade, eles não sabem também, né? Eu acho É. muito difícil um pai conseguir direcionar um filho para uma profissão que faça sentido para esse filho. Para mim, sabe, o que eu fico pensando, primeiro é que a gente é tão novo Uhum. quando a gente chega nesse processo de, você tem que escolher uma profissão que faça sentido para você. Acho que com 18 anos é uma parada tão complexa de você ter que decidir o que você vai fazer para o restante da sua vida, Uhum. que eu acho que, assim, só de um filho conseguir concluir uma faculdade já é uma vitória, né? Para esse filho já, ter a disciplina, tomar a primeira decisão da vida dele. É uma Uhum. decisão forte, né? Eu acho que a habilidade da gente tomar uma decisão jovem, ela diz muito sobre o jovem e vai pave the way para as próximas decisões que você tomar. O problema
é você tomar uma decisão pensando que essa decisão vai ter que seguir a sua vida inteira. Né? Então, você chega depois de 4 anos dessa decisão, você fala, cara, talvez eu tenha que dar uma, né, modificada aí. E no Brasil isso é muito mal visto. É muito mal visto. O cara que, pô, fez biologia, não, você vai fazer depois contabilidade. Não, calma aí. Né? Pode ser que eu queira. E tá tudo bem. Eu ainda tenho 22 anos, né? 22 anos eu tenho a carreira inteira pela frente. Eu acho que muitos jovens, eles deveriam buscar essa inspiração, né? De que, pô, se tudo que você fez não deu certo, existe maneira de você abrir um pouquinho esse leque. Né? Não necessariamente para você mudar totalmente de carreira. Eu acho que as pessoas elas têm que pensar um pouco, né, adiante e falar, cara, tá bom, não deu certo em biologia, ou não deu certo em direito, mas eu gosto de algumas partes de biologia. Não quero deixar totalmente, né? De você pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão mais forte. Mas aí eu quero saber de você. Como que foi, então? Você chegou, cara, a bióloga, desempregada, depois da faculdade... O que você fez? Daí eu tinha os meus contatos ali da consultoria que eu tinha estagiado, né? Mas era meio complicado, assim, porque eu já tinha feito um estágio totalmente voluntário, assim, não recebi nada. A minha sorte é que, na época, eu estava no último, assim, no finalzinho da universidade, do bacharelado, e eu estava ainda com uma bolsa de pesquisa da FAPESP. Então, eu, usei essa bolsa para meio que custear, enquanto eu estava em São Paulo, para ajudar com os custos, porque eu tinha que pagar metrô para ir para o estágio, comida, etc. Eu estava morando de favor na casa de família. Nossa, Carol. Então, foi bem complicado. Então, eu estava trabalhando de graça. E assim, na biologia, isso é super normal, sabe? A gente até, se for um estágio remunerado, a gente fica surpreso, sabe? Porque a gente já está acostumado a ser, os vira-lata, assim, sabe? E underdog, hashtag biologist underdog. Sempre foi assim. A gente, eu não saberia nem te falar assim, quanto que eu deveria receber de salário depois que eu me formar? Eu não faço a menor ideia que é um salário digno para um biólogo. Ainda mais, vindo de uma faculdade, pública, assim, é muito focado em pesquisa, academia, é sua paixão, você tem que, sabe, sua vida é isso, não sei o quê. Então, nunca falaram pra gente numa aula alguma coisa, sabe, quanto que um biólogo deve ganhar, sei lá, qual que é a área de, mercado de trabalho. Então, é uma coisa que você descobre, na porrada, na marra mesmo. Quando você se forma, você fala, agora eu preciso ganhar dinheiro, né, para sobreviver. Sabe que eu ouvi falar bastante sobre isso, né, da sua profissão, de outras profissões também. Tem muitas faculdades na USP, né? Tem muitos cursos na USP que eles são totalmente focados à academia, né, ao mundo científico, e que não dão abertura para o mercado de trabalho, que não tem um curso com formação para o mercado de trabalho, né? Que é uma parada, assim, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Não é só viver da sua paixão. Então, sim, eu acho que é importante a pessoa, né, já desde esse momento, porque, para falar real, existe também um estigma, pelo menos da época que eu era estudante, que era o quê? Cara, você fez USP, tá feito na vida. Né? Acho que já foi há muito tempo, sério. Não, é sério. Mas não é só USP. Na minha época de estudante era assim, você fez faculdade pública, você tá feito na vida, você vai ter uma trajetória maravilhosa, porque eu acho que a gente copiou muito dos americanos. Um americano que fez Harvard, ele vai ter a vida dele inteira pela frente. Só que sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Eu recebo propaganda da Harvard no meu e-mail. Eu recebo propaganda. Você não gostaria de aplicar para uma pós-graduação na Harvard? Eu falei, peraí. A Harvard não era aquela faculdade que, né, mais... Selecionava, né? Não é mais mega que seleciona. Os caras estão fazendo marketing, Yale, Stanford. Né? Então, acho que o mercado está evoluindo de tal maneira que não tem mais a hegemonia de você faz uma faculdade e você tem um emprego garantido. Né? Você tem que estar bem aberto para entender tendências do mercado e não é somente o carimbo de uma facu que vai te abrir, né, caminhos aí para a vida. Mas, beleza, voltando para você. Finalizou, viu que não era aquilo, como que foi? Qual foi o seu primeiro passo? Aí, eu tive um pouco de, acho que, não sei se foi sorte ou se
eu trabalhei bastante nessa consultoria, eles viram que, tipo, eu era bem empenhada, eu realmente fazia as coisas rápido, tal. Tinha dia que às vezes eu até terminava tudo que eu precisava fazer, falava pro o cara era engenheiro florestal, que ele era tipo meu supervisor mais próximo, a gente fazia a maioria dos projetos juntos. Aí tinha dia que eu até terminava, ele falava assim: "Nossa, mas já, Carol, você tem até as 4 horas aqui, nem sei o que eu te peço para fazer". Aí ele falava: "Ah, se quiser pode ir embora". De Que não tem tanto que mais você estava nada. ali comprometida. É. Aí eu acho Caramba. que, tipo, eu fui ganhando, assim, a confiança deles, fui, sabe, aos pouquinhos. E aí, quando eu terminei, eles fizeram, tipo, um convite para mim, que a gente estava no meio de um projeto, que era um projeto bem grande, lá em Cotia, que era, tipo, um projeto de restauração florestal, que era um termo de mitigação, assim, de uma rodovia que tinha construído ali. E eu estava envolvida nesse projeto e era só eu e ele, assim, tipo, não tinha. Era uma consultoria bem pequena, assim, não era muito grande. Então, tinha bastante trabalho naquela época. E aí eu tinha terminado a carga horária do estágio. E aí eles falaram assim: ah, se você tiver interesse, a gente está pensando em te pagar para você passar mais uma semana aqui em São Paulo para a gente finalizar esse projeto. Ou pelo menos, né, ver até onde vai, porque o Pedro, que era o meu supervisor, precisa de ajuda. Aí foi, tipo, minha primeira experiência sendo paga por fazer alguma coisa da minha área, assim. Aí eu, tipo, nossa, eu fiquei super animada. Tipo, pra mim, na época, eu achei que estava sendo bem remunerada, sabe? Foi bem justo, tal, que eles pagaram. Aí eu fiquei. Aí depois que terminou esse projeto, aí, tipo, eu não sabia se ia rolar uma proposta ou não, mas no final, assim, eu acho que eles não tinham verba, assim, para contratar alguém CLT lá, sabe? Sim. Então, eu voltei para Ribeirão, terminei Ribeirão Preto, né, que eu estava fazendo faculdade lá. Terminei meu projeto de pesquisa, formei, e aí eu estava assim, naquela, tipo, confusão mental de, sei lá, da minha vida, assim, o que eu faço? Tinha rolado esse período bem curto, assim, sendo remunerada para trabalhar como consultora ambiental, mas eu também não sabia, tipo, se ia rolar mais outros projetos, o que ia rolar, o que eu fazia. Aí eu tinha comentado com você que eu gosto muito de escalada, né? Eu tinha começado a fazer escalada, acho que com 17 anos. Então foi antes de eu entrar para a Caramba. faculdade. E eu era apaixonada, assim. Nossa, eu vivia escalada, assim, era bem forte na minha vida. E aí, na época que eu estava me formando, por uma coincidência, tinha um cara que eu tinha feito uma viagem para o Chile há um tempo atrás, e era amigo de um amigo meu da minha cidade, e ele tinha voltado para o Brasil. Ele era chileno, mas já morou no Brasil, estava no Chile, também voltou de volta para o Brasil, e ele começou a trabalhar na Decathlon de Ribeirão Preto, que era a cidade que eu estava fazendo faculdade. Foi uma coincidência enorme, assim. Eu já conhecia ele. Aí eu fiquei sabendo por ele que ele já estava lá na loja e tal, e eles estavam precisando contratar alguém no setor de montanhismo. E aí eu falei, vou aplicar. Tô desempregada mesmo, não sei o que eu vou fazer da vida. Preciso Bora. pagar as contas. Apliquei e passei. E aí eu fiquei, tipo, responsável pelo setor de escalada mesmo. E trabalhando, né, dentro do montanhismo, na loja lá, de tudo, assim. Lá trabalhava como vendedor, estoque, caixa, tudo que você imaginar, a gente fazia. Aí, tipo, foi uma experiência, olhando para trás agora, tipo, acho que me enriqueceu muito, assim, porque eu nunca trabalhei, assim, na minha vida. Tipo, meus pais sempre, tipo, me botaram na escola, depois foi faculdade, e eu nunca tive um trabalho enquanto eu estudava, nem nada, assim, Sim. sabe? Eu tive a experiência do Pesquisa, né? Tava fazendo estágio, pesquisa. pesquisa, tal. Assim, a gente fala que não é trabalho, mas trabalhava de pesquisadora, né? Porque eu Sim. ganhava uma bolsa, tal. Então, nunca tive essa experiência, tipo, trabalhando para né, a Decathlon é uma multinacional, então tem toda essa coisa também, tipo, tinha um gestor, entender como que funciona uma empresa, assim, Estrutura a hierárquica. estrutura, ter aquelas reuniões para saber como você está progredindo, quais são as áreas que a gente precisa trabalhar aqui. E eu tive uma sorte que eu tive, assim, o meu gerente, quando eu entrei, era, assim, acho que eu nunca tive um gerente tão bom, assim, na minha vida inteira, assim, Gerencial, né? ele era, nossa, maravilhoso, assim, tipo, a forma como ele gerenciava pessoas, eu nunca vi alguém ser tão bom naquilo. Ele era muito bom. E aí, tipo, aquilo me motivava. Teve até um momento, eu trabalhei 1 ano e meio pela Decathlon.
teve um momento na minha vida que eu tava quase assim, nossa, será que eu faço carreira nessa loja, sabe? Caramba. Porque, assim, eu me sentia muito motivada trabalhando com eles, sabe? E tinha uma equipe maravilhosa, fiz vários amigos dentro da loja lá. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que não era o que eu queria, sabe? Tipo, putz, eu fiz uma faculdade pública que Não eu estava na estudei, sua área. Não estava na não sua era da minha identidade. área. Eu sou apaixonada pela área ambiental, por conservação, sustentabilidade. E aí eu ficava com aquela dorzinha no peito, tipo, será que eu jogo tudo fora que eu fiz aqui? E aqui, tipo, não ganhava um salário bom, assim, sabe? Trabalhando numa loja de artigos esportivos, assim. E era uma coisa que eu, né, tipo, nas reuniões que a gente tinha de progresso e tal, eu sei que eles me apoiariam se eu quisesse fazer uma carreira na Decathlon, até para ir para o escritório, para trabalhar na parte um pouco mais, acho que corporativa, Administrativa. administrativa. Eu sei que eu teria o apoio deles. Mas, Mas, não but, deu, não conseguia largar a biologia assim. Então, tipo, enquanto eu estava trabalhando na Decathlon, estava rolando os projetos de consultoria, então aquela empresa que eu fiz o estágio, eles sempre, vieram, sempre em área de conservação, sempre tudo ambiental, assim, ambiental. é, Ambiental. ambiental. Tá. Então, eu continuei fazendo projetos, quando eu estava na Decathlon fazia à distância, era mais coisa de computador, assim, fazia home office, e aí depois teve um ponto, assim, depois que deu um ano e meio, assim, e foi depois da pandemia, acho que no final de 2020, eu pedi demissão da Decathlon, e aí eu decidi pegar e voltar para São Paulo, e que ainda estava rolando bastante projeto dessa consultoria. Voltei para São Paulo para Bem morar na de pandemia. favor. Nossa, era a época que a gente ia até de máscara nos lugares ainda. E eu fui Carol, lá para trabalhar com eles, só que morando assim, na casa dos parentes, assim, economizando uma grana. Para fazer, porque tipo, tinha muito, além dos projetos que dava para fazer no computador, tinha muita coisa que era campo, tinha que fazer campo e era uma coisa que demandava bastante e era só um cara fazendo isso. Então, ele sempre precisava de ajuda. Se ele pudesse ter ajuda, ele precisava. Então, eu fui na louca. Não sei se foi a melhor decisão, mas assim, foi legal. Eu fui para lá, mas não acabei não ficando muito tempo, porque aí eu vi que aquilo era inviável. Eu falei, nossa, não dá, tipo, eu não tenho segurança nenhuma, tô ganhando por projeto, então você nem sabe quando que vai cair a grana. Você não sabe se vai ter projeto, né? Tipo, depois que você terminar um, será que vai ter outro? Você nunca sabe, porque você fica muito na mão de outras pessoas e do quanto sim. que eles têm um network bom para ter mais projeto. E eu não tinha esse network, né? Era sempre, né, galera que era da consultoria que tinha os contatos com, né, as empresas e tal. Então, nossa, deu acho que, nem lembro quanto tempo que eu fiquei, acho que 2, 3 meses, assim, fiquei lá em São Paulo. E aí eu falei, não dá, preciso reformular aqui minha trajetória, porque isso aqui tá uma zona, não dá. E aí, o que rolou? Aí eu catei minhas coisas, voltei para Santa Rita. E aí nossa, foi um período bem, bem punk, assim. Eu acho que foi nesse período que até depois eu entrei em contato com o War, que eu tinha. E olha Como que que, foi que nossa, isso aconteceu? Então, isso que eu quero saber. Eu quero saber como que vocês me encontraram. Essa é a parte mais importante para mim. Vamos lá. Vini, foi graças ao meu gerente da Decathlon. Se eu for voltar atrás, Você tá porque brincando. eu Como que ele chama? odiava Léo. Cara, o Léo vai virar tópico desse podcast aqui. Vamos mandar para ele depois. Vamos Vou lá. mandar para ele a entrevista. Não, porque eu odiava Instagram, essas coisas de rede social. E ele sempre ficava enchendo meu saco. Faz Instagram, que você vai gostar. Não, dá para seguir umas coisas legais, que não sei o quê. Eu falava, não sei, Léo, esse negócio vai só tomar tempo da minha vida, vai Você virar é um toda vício. ambientalista, curte salada, entendeu? Fica na natureza. É. Instagram não. Instagram não. E eu acho que foi bem na época que o Instagram estava começando. Não era todo mundo que tinha, assim, Instagram, eu acho, Sim. nessa época. Não é que nem agora, que todo mundo tem Instagram, mas era uma época, assim, meio... Ainda que estava começando. A pandemia, ela acelerou muito a galera a ir para online, porque não É. tinha o que fazer, entendeu? Você fica dentro de Uhum. casa, vai fazer o quê? Então, muita É. gente, né, entrou no online. Mas e aí, o que ele te falou? Aí, não, de tanto ele ficar na minha cabeça, eu falei, vou fazer esse maldito Instagram. Fiz. Quase não usava, assim, mas aí eu acho que nessa época aí que eu, tipo, voltei pra Santa Rita, tava no Instagram e eu tava
eu estava pensando já em bolsa de estudo, porque na verdade minha primeira ideia, assim, que veio na minha cabeça não era nem, vou conseguir um trabalho fora. Acho que eu não tinha nem noção que eu poderia aplicar para uma vaga Tinha fora. experiência também, né, na área. Não tinha nem experiência É, direita. Não tinha noção, não tinha experiência, não sabia nem as opções que tinha aí. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça é mestrado fora. sim. E eu tinha, na verdade, antes de ir para Santa Rita, quando eu ainda estava em Ribeirão trabalhando para a Decathlon, durante a pandemia, eu tinha já tentado uma vez mestrado nos Estados Unidos e foi um desastre. Eu não sabia como funcionava o processo e Estados Unidos e Europa é processo totalmente diferente, Totalmente assim, diferente. totalmente diferente a forma como você aplica, como você faz. E aí eu não tinha pesquisado a fundo, eu simplesmente saí mandando e-mail para pesquisadores lá dos Estados Unidos, só tomei pé na bunda, foi uma merda, não deu certo. E aí eu fiquei assim, nossa, será que é difícil mesmo? Será que eu que fiz errado? Aí eu tava até assim, não vou deixar de lado, sei lá, não deu certo. Aí quando eu voltei para Santa Rita, eu falei, mano, vou tentar de novo. Bora. Tinha uma amiga minha, inclusive ela tá aqui agora na sala. Ela era minha veterana na Bio, lá na Aham. USP, e ela tinha conseguido um mestrado no Reino Unido também, com uma bolsa assim super concorrida. Não sei se você conhece, mas chama Chevening. Não conheço. É uma bolsa assim internacional. Acho que gente do mundo inteiro pode aplicar. Depois ela me corrige se eu estiver errada. Mas é uma bolsa bem concorrida. Você tipo tem que mandar redação, fazer entrevista e geralmente você se prepara assim com 1 ano de antecedência, porque é um Caramba. processo bem longo assim. É quase que nem prestar vestibular de novo, sabe? Hum. E ela conseguiu na segunda tentativa. E é uma bolsa completa, igual aquela que eu consegui depois, sabe, Vini? Tipo, Sim. eles pagam tudo, passagem aérea, você ganha um salário, tudo, tudo. Você falou, cara, é isso, eu vou, é essa direção. E na época eu falei assim, nossa, mas a gente tem, tipo, um background tão parecido, a gente estudou no mesmo lugar, a gente fez pesquisa no mesmo laboratório. Então eu falei assim, é possível, porque uma pessoa muito próxima de mim conseguiu, então é possível. Você não precisa ser sabe, um diplomata, filho de diplomata, né, que nem você fala. Ou, Sim. sei lá, ter trabalhado num órgão super. Então, é tão poderoso, né, essa parada de você conhecer alguém que tem skills parecidos com os seus, né, habilidades parecidas com as suas, e que chegaram em um objetivo que Uhum. normalmente parece, né, uma parada tão impossível de conquistar. Eu acho que esse role model, para É. todas as pessoas, né, eu acho que o bom aqui do online é que você não precisa mais estar baseado no seu círculo de amigos, né, para saber quem é a Uhum. pessoa. Por isso que eu falei para você, né, falei, Carol, fala tudo sobre você, porque algumas pessoas elas precisam de você para falar, olha, eu vim de Santa Rita do Passa Quatro, entendeu? Eu fiz faculdade tal, eu saí da faculdade desempregada, eu trabalhei na Decathlon, e depois que eu trabalhei na Uhum. Decathlon que eu fui entender que, cara, pode ser que eu possa aplicar para uma bolsa de estudos, entendeu? Tem Uhum. tanta gente que precisa desse role model, então por isso que eu falo, Uhum. esse podcast aqui eu quero, se Deus quiser, até 2000, vamos fazer essa meta, né? Até 2024, eu quero ter pelo menos, cara, no final de 2024, eu quero ter 100 brasileiros das mais diversas áreas aqui, para que todo mundo possa, e 100 brasileiros que não tinham passaporte europeu, que não vêm de famílias bilionárias, que não têm pai diplomata e que também saíram da base, né? Porque você já Uhum. pensou que maravilha que é qualquer pessoa chegar nesse podcast e falar, cara, tem alguém ali igual eu. E conseguiu chegar no meu objetivo e sem ter nenhuma regalia, né? Então, só queria Sim. deixar isso aqui claro, que o poder que tem uma pessoa que você olha e fala, gente igual eu, e que chegou no meu objetivo, né? Que legal saber que para você também foi Uhum. assim. Que foi exatamente isso, só que foi no offline, né, que aconteceu comigo. Exato, exato. Tipo, eu vi que deu, né, poderia dar certo, né, com uma pessoa com um background super parecido. E aí eu me inspirei muito, assim, né, na história dela, em tudo que ela passou. E aí eu comecei loucamente a seguir vários perfis no Instagram, tem, tipo, uns perfis, assim, de pessoas, tipo, brasileiros que falam sobre bolsa de estudo, Sim. canal no YouTube, blog. Nossa, eu, assim, consumia aquilo, eu ficava o dia inteiro, assim. Acho que meu pai achava que eu era louca, sei lá. Porque eu ficava lá, enfornada no quarto,
Só nisso, assim, só consumindo conteúdo. Como escreve carta de motivação, como que aplica, como que você navega no site da universidade, como achar bolsa. Nossa, Vini, eu, assim, tava quase ficando louca, assim, acho que Mas não... peraí, com toda essa informação, como foi que você foi me conhecer? Porque eu falava sobre profissões, né? Eu falava sobre... Eu não sei como foi aparecer, de verdade. Eu tava um dia no Instagram só scrollando lá no meu feed e você apareceu. E o que que você acha que pescou? Que que... Ai, talvez a palavra internacional, não sei, alguma Mas o coisa que que te assim. pescou para você falar, cara, não, deixa eu ouvir esse cara aí. Ah, tá. Então, porque assim, eu via que o mestrado ia ser tipo um degrau, né? Eu não pretendia ter uma carreira acadêmica, eu nunca quis academia, ser pesquisadora ou professora universitária, nem nada. Mas olhando as vagas, tipo, na internet, no LinkedIn, no Brasil, isso ainda, eu via que eles já estavam pedindo muito mestrado. Entendi. Era Não era. parte do seu projeto. É. Então, eu via que, tipo, precisava de uma pós, porque hoje bacharelado já não vale quase nada, assim, você Sim. precisa ter um pouco a mais. Então, eu pensava, mestrado fora seria bacana, porque seria um diferencial ainda mais do que fazer no Brasil. Ter uma experiência, né, fora do país, estudando outra língua e tal. Então, sei lá, pensava nisso, mas até então, assim, eu acho que eu estava até considerando, assim, pode ser também um rumo que possa até me ajudar a ficar no país. Porque eu já, nossa, o negócio de concurso, depois que eu vi que depois de não sei quantos anos não abria concurso nenhum, eu falei, esquece, eu acho Eu que vou não para o vai rolar. corporativo. A decisão é ir para o corporativo. Eu vou pro corporativo, depois da minha experiência da Decathlon, que foi super boa, eu vi que, tipo, dentro de uma loja de artigos esportivos, eles também têm o setor de sustentabilidade, e geralmente é tudo na Europa, entendeu? O escritório de sustentabilidade não fica no Brasil, fica na Europa. Então, eu falava, não, preciso ir pra Europa. E aí, pô, começou a me seguir, Aí, aí começou eu a ver comecei, conteúdo, começou a ver eu, live, eu convidados, vi aquela semana lá que você fez como que a é? jornada internacional. Porque Isso. você me comprou na planta também, né, Carol? Você me comprou na planta. Acho que eu tinha, tipo, uma turma aberta. Acho que eu fui a segunda Você ou foi na terceira segunda no turma. máximo, alguma coisa É. assim. Aham. Foi bem no E comecinho aí e você viu a tipo, jornada inteira. nossa, Vini, foi praticamente aquela semana foi praticamente uma faculdade para mim, porque assim, não sabia como usar o LinkedIn direito. Nossa, aprendi em uma live que você fez. Nossa, falei, meu Deus, já abriu minha Abriu. mente. Abriu. É. Só de ver que você era, tipo, uma gente como a gente, você tinha passado por tudo isso, já estava não sei qual país lá da sua vida que você já estava morando, Já estava no sétimo. trabalhando com visto de trabalho, e, tipo, eu nunca tinha pesquisado muito a fundo sobre essa questão de visto de trabalho. Então, para mim foi muita novidade, tipo, nossa, tudo que você falava era novidade para mim, tipo, eu nunca, não sabia nada e, nossa, abriu minha mente, assim, aí eu falei, não, naquela época eu acho que, eu nem lembro, eu acho que eu esperei um pouco ainda para comprar o War, tava esperando, tipo, receber de um projeto da consultoria que ainda tava para receber, e eu tava Eu tipo, nossa. lembro que você falou, Vini, cara, é isso, eu quero entrar no OR, mas eu ainda tô esperando uma grana, mas vai acontecer, porque você tava muito ativa, você perguntava muita coisa legal, sabe? Uhum. E eu lembro que na época você me perguntava sobre sustentabilidade, eu falava para mim mesmo, eu falava, meu Deus, eu nunca auxiliei ninguém em sustentabilidade. Será que a metodologia também vai ser, né, que vai dar certo para ela? E aí eu falei, nossa, mas vamos dar um jeito, né? Eu vou dar mais atenção para ela, vamos tentar estruturar a jornada dela de uma maneira diferente. Mas aí você entrou. E como que foi? Como que foi essa jornada depois que você, né, fez a faculdade, que foi o evento gratuito? Uhum. E aí, pô, agora deixa eu me reunir com uma galera barra pesada e ver como que vai ser, né, esse processo. Como que foi? Foi assim, nossa, foi, na verdade, teve várias coisas que aconteceram junto com a minha entrada no War, porque estava na época ainda de prestar para as bolsas de estudos, né, de mestrado, na Sim. época que eu estava ainda acompanhando o War. E aí foi, tipo, casou muito bem, que eu pensei, depois que eu vi os seus vídeos falando assim, não, você tem que, tipo, pensar na sua trajetória, tipo, você não vai do A ao Z de uma vez, assim, tem o B, C, D. E aí eu pensava assim, nossa, eu não tenho muita experiência de trabalho, eu só tenho bacharelado, tô vendo que as vagas estão pedindo mestrado, então eu vou focar aqui na bolsa de estudos, tentar conseguir uma bolsa de estudos para fazer o mestrado,
E eu tenho certeza que o OR vai ser super útil para depois que eu terminar o mestrado, porque daí eu vou precisar arrumar um emprego. Então, eu peguei, foquei total, assim, na bolsa. Eu não paguei por nada, Vini. Tudo que eu aprendi para aplicar para a bolsa foi vendo vídeo no YouTube, seguindo gente no Instagram e lendo blog na internet. Olha. Foi isso. Então, eu, tipo, consumia aquilo como se o mundo fosse acabar amanhã, assim. E aí, e a sorte, e eu, tipo, na época que eu tava prestando, foi no começo do ano. Era uma época terrível, assim, pra bolsa, porque geralmente, na Europa, pelo menos, os cursos começam no meio do ano, tipo, em setembro, e as bolsas, elas abrem na época de novembro, assim. Então, é um processo longo, que você precisa ter um certo planejamento. A minha sorte é que quando eu tava aplicando para as bolsas dos Estados Unidos um ano antes, eu já tinha feito o TOEFL. Então, eu já estava com esse documento pronto. Já tinha isso. Eu já tinha, tipo, passaporte, essas coisas. Então, toda a parte burocrática já tinha resolvido, mas por uma coincidência enorme. E aí, quando eu comecei a aplicar, não tinha muita bolsa ainda aberta, estava quase tudo fechada, mas abriu uma bolsa do Reino Unido nova. Eu fui a primeira turma a entrar nessa bolsa, que era uma bolsa que chama Women in STEM, que é do British Council, que é o mesmo órgão que faz essa bolsa do Chevening. Sim. E eles abriram essa bolsa, assim, do nada, assim, tipo, essa bolsa aqui é para mulher, na área de científica, de tecnologia, engenharia, matemática, e era para mulheres da América Latina ainda. Eu falei, gente, não é possível. Ai. Não, foi muito engraçado. Eu falei, nossa, não é possível. Preciso aplicar. Vai me falar, sabe, que... De novo, né? Muitas vezes aqui no podcast eu falo isso, eu acredito que existe um universo por aí, eu acredito muito em energia, né? Eu não sou religioso, mas quando você faz a sua parte, sabe? Quando o pessoal fala, não, pô, visualização, coisa nenhuma, cara. É visualização e se comprometer. Uhum. Mesmo que, não sei, você entrou em um curso errado, você fez uma parada diferente, quando você chegou à conclusão de qual vai ser o seu futuro, e você trabalha incessantemente em direção a ele, e quando eu digo incessantemente, eu tô falando em muitas horas dedicadas ali dentro, eu não sei o que acontece, Carol. Aparece uma parada dessa, sabe? O quanto de gente que eu vi aqui no OR, né, falando, eu não sei se você lembra da Liana, que é uma veterinária, e a Liana encontrou um trabalho, o sonho dela era ir para a Polônia, ela encontrou um emprego para falar a língua portuguesa na Polônia, na área de serviços, que tinha alguma coisa a ver com o que ela fazia antes. Nossa. Vai me falar que deu visto de trabalho para ela. Então, assim, quando você define, cara, é isso. Uhum. Deixa eu fazer minha parte, deixa eu trabalhar que nem uma louca aqui. Todas as bolsas fechadas. Aí surge uma bolsa para mulheres latino-americanas na sua área. Nossa, aí que eu vivia 24 horas só vendo o vídeo como aplicar para bolsa. É meu. É. E deu certo. E essa bolsa, tipo, era engraçado, porque era diferente também das outras bolsas, que você só aplica para a bolsa, e aí ou você é selecionado ou não, e aí, tipo, você vai, acho que, tipo, aplica para a universidade, alguma coisa assim. Essa aqui era, tipo, cada universidade que fazia parte dessa parceria dessa bolsa tinha um processo independente. Então, você não tinha só uma chance de entrar, você tinha um número de chances dependendo de quantos cursos você aplicava, porque a bolsa era independente. Cada universidade geria de forma independente. Então, apliquei para 3, que tinha, tipo, um mestrado que eu achei legal, que era mais ou menos o que eu queria. E aí, eu fui selecionado para 1. E foi a primeira universidade a me mandar o e-mail, assim, tipo... Não, quando eu vi, nossa, Vini, eu fiquei, assim, meses esperando, na verdade, assim, tipo, demorou um pouco para eles me mandar. E eu, todo dia, eu abria meu celular para ver se tinha alguma coisa na caixa de inbox. Aí, um dia chegou lá, o e-mail, o comecinho do e-mail já tava assim... we would like to thank you for applying, não sei o quê. Falou, já era. Quando eu li aquilo, eu falei, fudeu, já era, não deu like certo. To thank you for your application. Exato. Não, porque quando você aplica para uma vaga de trabalho, a primeira coisa que eles mandam quando você não foi selecionado é isso. Exatamente. Você já abriu falando, cara, deu errado. Abri, tipo, nossa, até triste, assim. Aí, de repente, eu vejo, assim, congratulations em negrito. Aí eu, peraí, deixa eu ler esse negócio de novo.
E aí tava lá, tipo, que eu tinha sido selecionado para bolsa, que eu tinha que responder eles até tal data, se eu ia querer ou não. Falei, nossa, Nossa, Vini, eu achei que eu ia ter um infarto, assim, comecei eu a imagino. tremer. Não, tremer, chorar, assim, eu não sabia nem o que eu fazia, assim. Cara, Nossa, que emoção. foi a Que melhor emoção. sensação do mundo, assim, sem nem Eu, descrever. eu lembro que como você estava muito na neura de se preparar para essas bolsas, né? Então você acabou, né, não fazendo tanta coisa dentro do OR, é, porque você estava nessa neura da bolsa e você passou na bolsa. Eu não sabia ainda. Você me mandou uma foto de quando você chegou do quarto que Ah, você estava. Você me aham, mandou uma foto, falou, Vini, cara, primeira parte da jornada tá completa. Você não falou que, cara, acabou. Você falou, aham. Vini, segura aí, velho. A primeira parte da jornada tá completa. Cheguei com bolsa de estudos, tô aqui na Inglaterra. Uhum. Eu falei, ah, ele nem acredita, né? E a gente ainda manteve contato, né, durante esse processo Uhum. que você passou, né? Você passou, então, um ano É, nesse foi um mestrado. ano. É, E é foi, engraçado que no Reino Unido é diferente de outros lugares, é mais curtinho, assim, os sim, mestrados lá. Então é um ano, mas o que eu achei bem bacana das universidades lá, não sei se é igual para a Europa toda, mas no Reino Unido, pelo menos, as universidades têm um departamento lá que é só responsável, tipo, por carreira e, né, tipo, profissionalização dos alunos. Então, tipo, parece que tinha tipo um mini war, assim, até lá dentro da universidade, ah, que porque, legal. tipo, tinha profissionais de RH, tudo, tipo, preparados para te ajudar a fazer seu currículo, mandar carta, application para trabalho. Então, tive esse suporte também, até da própria faculdade. Sensacional. Mas e aí, Nossa, como que muito bom. foi esse processo, né? Bom, você fez a pós-graduação lá, curtiu o processo, porque eu acho que a galera que eu já estou olhando aqui o tempo, né? Não quero tomar tanto tempo Uhum. seu, Carol. Mas para o pessoal que está pensando, acabou por aí, não acabou por aí, não, tá? Isso aí foi só o começo da jornada. Você fez, valeu a pena, porque eles pagaram o avião, né? Eles pagaram a passagem aérea. O visto. Pagaram até a quarentena, porque na época eu cheguei durante Covid. Quarentena, Vini. Eu fiz as contas, ia dar 20 mil reais. Só a quarentena obrigatória que tinha que fazer. A E eles pagaram universidade também. cobriu tudo. Até o táxi da quarentena para chegar na universidade, eles mandaram um Negócio táxi me buscar. sério, né, Carol? Negócio sério. Leva as Não, coisas a sério, né? é, Protege o estudante. Fantástico. não, é Valeu a pena. inacreditável. Não, com certeza. Você paga para estudar em outro país? Não, quem que não vai querer, né? Ai, ai. Chegou no fim. E aí, como que foi o processo? Você falou, cara, eu preciso ficar esse ano aqui. E depois que você chega ao fim, né, desse primeiro ano, o que que acontece? Eles te dão um visto para você trabalhar lá? Não. Então, lá no Reino Unido, talvez em outros países também seja igual, assim, na Europa, mas você pode aplicar por um visto tipo pós-estudos. Mas é caro. No Reino Unido é muito caro essa questão de até visto de trabalho, visto para você tentar arrumar um emprego depois dos estudos. É tudo muito caro, porque você tem que pagar, além da taxa do visto, que eu acho que são umas 700 libras, Entendi. ainda tem o sistema de saúde deles, que é tipo umas 600 libras por ano. Daí você tem que pagar tudo numa bolada só, assim. Se você vai aplicar para o Entendi. visto de 3, 5 anos, são 5 anos de NHS, Então não é a mas prática do empregador, depois que o aluno consegue se formar nesse ano, eles não estão tão abertos para sponsorar o visto. Até tem, acho que depende da empresa. Então, na época que eu estava quase ali terminando o mestrado, eu já estava assim, bem mais envolvida no War, até participei de um bootcamp que eu acho que me Sim, ajudou senhora. bastante a ter Maravilhoso. mais confiança, assim. E aí eu comecei a aplicar loucamente, assim, acho que eu mandei umas 70 applications, Ó, junto com o então mestrado ainda. deixa eu só resumir isso aqui que é importante para o pessoal saber. Então a Carol entrou no OR, ela já identificou a estratégia dela, que é o que eu acho muito importante, né? Que é que você entre num programa para desenhar a sua estratégia. Mas você já ficou muito claro para você que a primeira parte da sua estratégia não era aprender como aplicar para vaga internacional, era para fazer um mestrado, né? E como você não tinha grana para fazer, para pagar para o mestrado, você falou: o que eu tenho que fazer aqui, o foco é, bom, Uhum. passar em uma bolsa de estudos. Você se dedicou para isso, conseguiu. Só que você ainda estava no ano, né? Do OR. O OR é um membership de um ano. É.
Então, enquanto você estava fazendo a pós-graduação, você falou, cara, eu vou devorar o conteúdo do War aqui para quando chegar no momento de eu aplicar para uma vaga, eu tenho esse conhecimento, que eu acho fantástico, by the way, né? Muita gente é só se focar na faculdade e hands up. Você fez essa parte. E mais interessante ainda, que eu lembro que você aparecia em todo bootcamp. Não é que você só apareceu no bootcamp que você foi contratada, que você foi chamada. Como que foi esse processo, Carol? Fala para o pessoal aí que muita gente não sabe o que é o nosso bootcamp. O bootcamp para mim é a melhor parte do War. Tipo, é como se fosse uma entrevista, assim, vida real. Você manda, o Vini, você abre, né? Tipo, acho que durante, sei lá, se é uma semana, alguma coisa, você bota lá a chamada, manda aí a vaga que você pretende até aplicar. Daí a gente manda o link do LinkedIn, assim, tipo, essa é a vaga, essa é meu application, minha carta de motivação, meu currículo. Manda tudo como se fosse você mandando para aplicação mesmo. E aí você seleciona, acho que eram normalmente umas 4 pessoas, né? Depende de quanto tempo. Depende da turma, entre 4 a 5 pessoas. E aí mandava lá e aí você aparecia no bootcamp, né? No Google Meets lá. Sim. E aí, sempre às vezes, com convidado, sempre com convidado entrevistador, gringo. Para colocar você. E você nunca sabia, né? Tipo, eu apliquei, mas eu não sabia se ia ser chamada ou não. Mas eu apareci lá. E aí é meio que na hora, assim, tipo, você vai ser entrevistada, oi? Eu lembro que você deu uma respirada, você falou, vamos, a gente começou. O que eu achei fantástico da sua entrevista foi o quão preparada que você estava. O seu nível de preparo, eu lembro até o slide que você apresentou pra gente. Você falou, você quer saber da minha trajetória? Espera um pouquinho, deixa eu ilustrar ela um pouco melhor. Porque o quê? Você já antecipando quais seriam as perguntas, você deixou mais fácil para o gestor ver. Então, quando eu falei, cara, a Carol, ela se colocou na nossa posição de gestor, e ela falou, eu vou deixar essa parada muito fácil para você entender quem eu sou. A sua dicção em inglês estava muito boa, o seu tom de voz, você escutava mais do que você falava. Então, assim, eu vi que até aquela entrevista que você fez, você já tinha, estudado muito. O critério da entrevista. Então eu falei, cara, a Carol tá pronta. Né? Até que o resultado da sua entrevista no final foi, eu te contrataria. Né? Foi o Eric que estava entrevistando comigo, né? Ou o Carlos? Acho que foi o Carlos. Foi o Carlos. Eu e o Carlos, a gente falou, cara, a gente contrataria você. E depois daquilo que eu acho que você começou pegou com força para aplicar para vagas, né? E nossa, Vini, eu fiquei muito surpresa, porque na verdade eu tava esperando que fosse o Eric, que ia me entrevistar também junto com você, e eu não conhecia o Carlos, acho que foi a primeira vez que eu vi ele lá. Nossa, ele me deu medo, você não tem noção. Ele tem uma cara de sério, eu falei, fudeu, né? eu vou pra o Carlos é sério, meu. O Carlos é sério. E eu trago sempre convidados novos agora. O Eric é parte. Né? Eu trago sempre convidados novos para dar uma chacoalhada aí em vocês. By the way, o nosso último convidado foi um cara que ele entrevistou mais de 600 pessoas na Amazon. Caramba. A galera tremeu na base. E eu não avisei quem era, né? Na hora que eu apresentei ele, você precisa ver o pessoal gaguejando na hora da entrevista, mas é isso que eu gosto, né? Bom a gente errar no teste, não na hora, não na reta final. Porque você tá preparado, tipo assim, a pior situação, o pior cenário seria uma pessoa dessa aparecer numa entrevista mesmo. Agora, se aparecer uma pessoa super fofinha, gente boa, beleza, legal. Cara, você tem que estar preparado para a guerra, né? Por isso que o programa se chama War. Eu quero preparar vocês para a guerra. E é o que acontece, né? Se você está preparado, você chega muito mais tranquilo. Mas e aí? Como que foi a sua experiência depois do bootcamp nessas entrevistas? O que rolou? Então, depois do bootcamp, eu já estava aplicando, assim, mas eu não acho que eu não cheguei a também fazer tantas entrevistas assim. Foram umas ou outra, porque no Reino Unido, o que eu estava sentindo, assim, que eu era já eliminada até na fase pré-entrevista. Pelo visto. Pelo visto. Isso era uma coisa que estava me deixando até um pouco desanimada no momento. Falei, nossa, tipo, não vai, porque eu não tenho visto. Mas eu continuei aplicando. Aí tive uma entrevista com uma empresa e achei a gerente muito gente boa, tal, rolou. Aí no final perguntei sobre o visto, aí ela falou, não, pode deixar comigo, vou ver sobre isso, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Era uma tipo multinacional também, uma empresa grande de consultoria na área de engenharia, só que daí tinha também o setor ambiental.
Aham. E eu fiz a entrevista na sexta, Vini. Na segunda-feira, ela já mandou o job offer, assim, num e-mail, assim, tudo já, salário, tudo, falando que ia patrocinar o visto, tudo. Aí eu fiquei Pô, até meio em cara. choque, tipo, eu tava esperando que ia ter pelo menos mais uma outra entrevista, né? Aí já falei, nossa, não, preciso aceitar, né? Bora. Só que, aí aceitei. Eu tava feliz inicialmente. Aí terminei o mestrado, já comecei a trabalhar, me mudei para uma outra cidade. Comecei a trabalhar, só que depois aos poucos eu fui vendo que, tipo, talvez não, a empresa não era muito bem aquilo que me foi vendido durante a entrevista, assim. Tipo, eu tive uma outra impressão durante a entrevista, tipo, que seria um trabalho que para mim, como uma pessoa que não é do Reino Unido, é muito importante eu ver as pessoas, tipo, esse negócio de tudo online o tempo todo, para mim não rolava, assim. E durante a entrevista, eles tinham dito que seria uma coisa híbrida, bem flexível, tal, mas em nenhum momento falaram que ia ser, tipo, só online. Até que a minha própria gerente tinha pedido para eu me mudar para uma outra cidade, que era onde estava o escritório. E aí legal, vou poder trabalhar um pouco de casa, um pouco do escritório. Era exatamente o que eu queria. Cheguei lá, 2 semanas depois de eu começar a trabalhar, o escritório fechou, porque fazia 2 anos que não tinha ninguém indo pro escritório, desde quando começou a pandemia. Aí eu falei: "Gente, mas como assim a pessoa não sabe disso, sabe? Me pede para me mudar para um lugar e não sabe disso?". Então, chegou pra lá É. isolada, não conhecia ninguém. Nossa, e era, tipo, época, assim, começando inverno, péssimo, uma cidadezinha pequena, que não tinha nada a fazer. Ai, olha, foi assim, uma coisa errada atrás da outra. Eu já comecei a ficar bem por aqui, assim. Daí você vai percebendo, assim, várias coisas que, na verdade, eu aprendi muito com essa experiência, porque eu falei, nossa, eu deveria ter perguntado mais. Tipo, eu senti que eu estava toda hora na entrevista tentando me provar que eu era boa o suficiente para ser contratada, e no final eu acho que eu tinha que ser um pouco ao contrário também. Eu precisava ver se a empresa era boa o suficiente para eu querer aceitar, porque depois que eu comecei a trabalhar e eu vi como era a realidade, assim, da empresa, a cultura da empresa, era majoritariamente, assim, British people trabalhando. Então, assim, gente mais velha, que já tinha filho, não era muito internacional. Então, a galera não queria ir para o escritório, sabe? Tem filho pequeno para buscar na escola, deixar na escola, Por quê? pra Né? quê? E aí eu tava lá, isolada no fim do mundo lá, sem conhecer ninguém. E a empresa não, tipo, tinha perguntado sobre treinamento, onboarding, essas coisas, né, na entrevista. Eles, não, a gente tem, é maravilhoso, que não sei o quê. Chegou lá, nada, tinha nada. Acho que o único onboarding que tinha era, tipo, como preencher o timesheets no sistema de RH, era isso. Então, assim, eu caí de paraquedas e já, tipo, era tacada em vários projetos para coordenar, sem nem conhecer a equipe direito, conhecer as pessoas, nada. Então, para mim foi uma péssima experiência. E aí? Que E aí eu eu lembro que você mandou uma mensagem, você falou, Vini, cara, tá complexo e não tá fazendo bem para minha saúde mental. não tava. Né? Eu não sei o quanto que a gente pode abrir um pouco isso, porque eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque eu passei por isso na Holanda. Eu passei por um emprego muito difícil, eu passei por um ambiente extremamente tóxico que não tinha nada a ver comigo, Uhum. e eu saí desse emprego. Né, eu me demiti desse emprego, eu tinha um alto salário, era tudo que eu queria, e tem essa questão, né, Carol, não dá pra gente falar que no começo de uma carreira internacional, você sente que a opção também é sua. Cara, você tá na carreira internacional, o primeiro que ofereceu o visto de trabalho, corra! Entendeu? Essa é essa é a estrutura de pensamento do brasileiro expatriado, né? Pô, ofereceu o visto de trabalho, corra. Enquanto que não é bem assim. Porque às vezes você aceita um emprego só porque vai te dar o visto de trabalho, só que você vai chegar num lugar que não tem nada a ver com seus valores. Sim. E se não tiver nada a ver com seus valores, o que vai acontecer? Você vai sair, cara. E que bom que se você tiver a coragem para sair, porque tem pessoas que não têm. Tem pessoas que permanecem num ambiente tóxico e se comprometem a longo prazo com a saúde mental. E eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Então, eu acho que você tendo a coragem de sair de um emprego, né? Já antecipando o que aconteceu. Você fala, cara, não é para mim,
não tá me fazendo bem e sair é um ato de coragem. Então, já te parabenizando aqui. Obrigada. Tipo, na época eu lembro que eu até mandei uma mensagem pra você e eu achava que você ia falar assim, não, tá louca? Imagina, agora que você conseguiu. E foi completamente oposto, assim. E me ajudou muito, assim, tipo, ouvir de você falar assim, não, priorize a sua saúde mental. Se não tá bom, você sabe o que você precisa fazer, pede demissão e começa de novo. E era aquilo mesmo que, tipo, dentro de mim eu sentia que eu tava querendo fazer aquilo, mas eu precisava de alguém confirmando, assim, que não, é esse o caminho certo. Porque eu falava com a minha família, às vezes alguns amigos, assim, que não era talvez tão próximo, que talvez não sabia direito o que eu tava passando, todo mundo achava que eu era louca. Tipo, tá louca? Agora que você conseguiu um emprego aí, você vai largar? Não, aguenta. Imagina, não sei o quê. Mas ninguém sabia o que eu tava passando, sabe? Eu fico bastante feliz, cara. Eu não sabia que aquela mensagem Nossa. teve esse impacto. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu passei por isso, né? Eu sei o que foi estar em um ambiente altamente tóxico e tomar a decisão de sair. Só que o que aconteceu para mim depois de ter tomado essa decisão, que foi eu tomei a decisão em um momento em que minha saúde mental não tinha sido impactada completamente ainda. Só um segundo, Carol. Olha, eu acho que é o meu primeiro espirro em podcast, hein? Aconteceu primeiro. E como eu ainda estava bem, graças a Deus, eu falei, ao invés de eu ficar me dedicando para esse emprego, eu falei, olha, eu vou sair do emprego, então me dá um mês, eu vou sair. E foi nesse mês que eu dei o meu anúncio, que eu falei, eu ainda tenho energia pra caramba, minha saúde mental tá ótima, e eu vou começar a trabalhar no meu próximo passo. Né? Não é você deixar chegar num ponto que você vai ter que sair, ficar doente, entendeu? Passar aí um ano de cama, por causa da sua saúde mental impactada. E eu acredito que no Brasil, como essa mudança é algo tão grandiosa, é de um lugar bonito que os nossos pais, os nossos parentes e amigos vão falar: não, fica aí, cara. Fica num lugar que não tá dando certo porque era o seu sonho. É bonito. Só que até certo ponto. Porque se tá te impactando na sua própria saúde, cara, impactou na saúde, vai embora, sai fora. Não tá alinhado com os seus valores, tem chefe que xinga, entendeu? Tem uma galera que tá que tem uma vida totalmente diferente da que você vive, você não vai conseguir se enquadrar, sai fora. Porque existem várias outras posições. Eu acho que o poder que você tem quando você faz algo uma vez, você conseguiu já. Se você conseguiu numa empresa na Inglaterra, o que vai te impedir de conseguir de novo? Né? Então, esse é um poder fantástico, mas a gente vai falar sobre isso também. Então, fechou. Você saiu dessa empresa e decidiu retornar ao Brasil. Nossa, eu precisava, assim, sabe? Porque eu acho que eu deixei, talvez, chegar num ponto, assim, que não deveria ter deixado. Sim. E, tipo, eu tava, assim, exausta, não aguentava mais morar naquele lugar. Falei, não, preciso voltar pro Brasil, preciso tomar uma vitamina D, ver os meus amigos, família e, tipo, carregar as baterias mesmo e para começar de novo, porque tava, assim, tava foda. Aí eu peguei, comprei passagem de volta, tirei umas fériasinhas, assim, também antes de voltar, fui visitar um amigo meu na Espanha. Ou seja, deixou vício de trabalho para trás, deixou a vida de novo para trás para voltar ao Brasil. Para voltar pro Brasil. Mas eu tava assim, tava com o cu na mão, pra te falar a verdade. Sim. Tipo, eu ficava pensando, nossa, será que eu vou conseguir de novo? Porque eu tava com o dinheiro, assim, contado. Tipo, eu não venho de família rica nem nada. Minha família tem uma situação financeira bem instável, assim, sabe? Tipo, meus pais são divorciados. Tipo, Ninguém é milionário. Ninguém é Entendeu? milionário. Voltei pro Brasil, tipo assim, ó, tenho X meses para achar um emprego, senão acabou meu dinheiro. Aí eu voltei e comecei de novo. Fiz uma planilha, assim, no Excel. Nome de empresa, quando que eu apliquei, sabe? Tudo planilhado. Você já fez uma vez, entendeu? É só replicar. É só replicar. Só que dessa vez eu fui bem mais esperta para as entrevistas, sabe? Não fui só, tipo, querendo me provar.
eu também queria saber como que era a empresa. Então, nossas perguntas que eu fazia era assim, tudo baseado na minha experiência anterior, assim, não, quero saber como é a cultura, quero saber como você gera as pessoas do seu time, quero saber como, sabe, se tem pessoas de outros países na sua empresa, como que funciona. Eu fui bem mais criteriosa, assim, nas entrevistas. Você quer saber a real? Vamos lá. Imagina que você... Eu comparo muito, né, essa questão de entrevistas de emprego com o mundo de dating, né? Eu comparo muito, sempre comparei. Porque eu acho que tem muito a ver. Uhum. Então imagina que você vai sair com uma pessoa e essa pessoa se vende para você. E só se vende. Se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. E não te pergunta nada sobre você. Você vai querer aceitar essa pessoa? É legal? Não é legal, né? Então por que você vai aceitar uma empresa que só falou coisa boa, e você não perguntou nada? Porque é muito comum da empresa ter todas as perguntas para você. Uhum. Só que não é comum da gente ter as perguntas para as empresas. Aí o pessoal fala: ah, mas Vini, o mercado é competitivo. Sim, mas eu sou um dos gestores desse mercado competitivo. Sou gestor há muitos anos agora. E o que eu mais gosto em candidato é candidato que pergunta. É candidato que analisa. É candidato que se vê lá dentro, né? Que se pergunta as coisas. Porque eu me sinto muito mais confortável com um candidato que se valoriza do que um candidato que só está querendo se vender para a empresa, independentemente do que eles forem fazer lá dentro, né? Porque no final do dia, a pessoa que você contrata, ela se torna parte do seu círculo, cara, que você vai conviver todos os dias. Sim. E se a pessoa não tem o respeito de perguntar, não diria o respeito, né? Eu acho que não precisa chegar nessa palavra, mas não tem a curiosidade, né? Se não é importante para a pessoa perguntar como que é, será que realmente esse trampo é para mim mesmo? Né? Deixa eu perguntar, faz sentido. Eu acho bem legal. Porque senão fica, tipo, a pessoa tá ali para aceitar qualquer coisa, né? O que der. Que era mais ou menos a minha mentalidade quando eu comecei a aplicar a primeira vez. Totalmente errado. É a mentalidade de todos os brasileiros que se sentem, infelizmente, vira-latas, que somos quase todos nós. Que a gente pensa que é uma oportunidade tão grande que nunca mais vai voltar, que eu tenho que fazer o possível e o impossível para pegar essa oportunidade, e se eu conseguir essa oportunidade, eu vou, cara, aturar o que for, porque eu vou estar morando fora do Brasil, mas não é bem assim. Não funciona assim. Você precisa pensar a longo prazo e encontrar um lugar que também vai te aceitar, né? Que você aceite que também vai te aceitar. Mas legal. Como que foi essa experiência? Nossa, aí completamente o oposto. Você fala na aplicação. Na aplicação. Durante a aplicação. Então, fiz. E olha que engraçado, né? A primeira vez eu apliquei, acho que foi umas 70 vagas que eu apliquei. Dessa vez, apliquei, acho que no máximo deu 15, acho que nem isso. Sniper. Eu estava muito criteriosa. Tipo, eu sabia até o setor que eu queria trabalhar, assim. Eu falei, não, vai ser o setor de alimentos, porque é com isso que eu fiz minha tese de mestrado, foi super focada nessa parte. Então, sabia o setor, sabia o tema geral, assim, sustentabilidade, mudanças climáticas, talvez alguma coisa meio relacionado. E eu fui bem, bem criteriosa. No final, eu consegui... Eu quase fui contratada em Amsterdã, Vini. Meu Deus! Não sei se eu comentei com você, mas cheguei na última entrevista com o Não, diretor eu não já lembro. para Heineken. Ai, que legal. Mas daí, tipo, no final eles mandaram, tipo, um e-mail falando, infelizmente a gente, né, tipo, escolheu uma outra pessoa, tipo, tava entre eu e outra pessoa. All good. Mas eu fiquei até feliz com o e-mail, porque eles falaram assim, mas a gente gostou tanto de você que a gente tá te indicando para uma outra vaga que tá aberta, acho que na Escócia, não sei o quê. Eles foram muito gente boa, tipo, eu realmente me Animal. via trabalhando com eles, porque eu achei eles fantásticos, mas no final deu certo. Falei, vida que segue. Já estava aplicando para outras, e aí depois eu consegui 2 ofertas de trabalho, uma para o UK, em Oxford, é tipo uma startup na parte de mudanças climáticas, GHG Accounting, assim, que era bem o que eu tinha feito no mestrado, assim. E aí uma outra vaga, uma outra oferta aqui em Salzburg, né, que eu consegui também. Isso em quanto tempo? Nossa, acho que 3 meses, assim, tipo, sem contar, tipo, com o tempo das entrevistas, né? Uns 3, 4 meses por aí.
depois que eu voltei para o Brasil. Fantástico. Então você voltou para o Brasil e você teve a opção de escolher se você retornaria para o Reino Unido ou se você iria para a Áustria. E fora que, tipo, nossa, o salário era, eu vou te falar, tipo, acho que mais de 50% a mais do que eu ganhava no meu primeiro emprego. Então é isso aí, fica lá, tá infeliz no emprego, fica lá porque... Ganhando menos e sem saúde mental. Cara, fantástico. E aí, como que foi que você fez para tomar essa decisão? É. Áustria ou Inglaterra? Para mim foi bem fácil, na verdade, porque eu já tive experiência no UK e eu vi que Sim. não era muito bem, tipo, a minha vibe, o lugar. Que eu achava, tipo, beleza, se eu tivesse que trabalhar lá, eu iria, se fosse minha única opção, de uma empresa legal, claro, com um salário, né, de acordo com o que eu queria, com uma cultura de empresa com o que eu queria, eu retornaria. Mas não era minha primeira opção de lugar para viver, porque eu gosto de trilha, eu gosto de escalada, eu gosto de montanha, e lá é muito flat. Uhum. E eu já vi que não era minha vibe. Eu gostava muito mais da vibe europeia do que Reino Unido, sabia disso, mas não ia Olha, descartar de cara. tem uma bióloga desempregada na pandemia para uma expatriada que vai escolher o país. Olha, eu vou escolher o país. O UK é meio flat. E o UK para mim não é muito a minha vibe. Não, para ganhar 50% a mais do que ela ganhava logo depois do mestrado. Então, cara, a Áustria é mais uma parada de escalada, é mais a minha vibe. Então, eu tomei a decisão de ir para a Áustria. Cara, Apareceu no papo de europeu já. é Ai, isso. Deus. É você sentir que você pode. É você sentir que depois de anos de estudo, depois de você investir tanto tempo em trabalho e passar pelo pão que o diabo amassou, É. a escolha é sua. Uhum. Não, e fora que essa empresa aqui na Áustria tinha muitos mais benefícios, até porque a outra no UK era uma startup. Tipo, Sim. o salário era equivalente dos dois, só que daí aqui tinha mais benefícios. Eu também tinha dado uma pesquisada até na questão de, tipo, direitos trabalhistas e como funcionava aqui na Áustria, e eu achei maravilhoso, assim, muito melhor, porque aqui eles têm 13º, 14º salário, tem 2 salários a mais no ano, que quase não tem imposto. Então, tem 2 meses no ano que você ganha o dobro do seu salário. A empresa paga todo o seu vale transporte, que vale para o estado inteiro, não é nem só para a cidadezinha que você está. Eu posso viajar para outro lugar Áustria, aqui na Áustria caramba. e tudo de graça. Então, tinha muitos benefícios, assim, que eu achei muito bacana. Eu acho que a Áustria, no geral, assim, ela protege muito o trabalhador. Quando eu cheguei aqui, eles me falaram assim, se você quiser tirar 2 dias de leave, bota aí special leave só para montar seus móveis. E aí eu falei assim, nossa, isso é um benefício da empresa? Não. A Áustria, as pessoas, todos os trabalhadores têm direito de tirar special leave para montar móveis, fazer mudança, toda hora que você mudar de apartamento. Você pode pegar 2 dias só para isso. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Então, nossa, muito bom. E depois que E, chegou, nossa, tá foi. adaptada, tá gostando, tá curtindo. Nossa, não tenho o que reclamar, assim, Vini, porque a empresa ela me deu relocation support. Tem uma empresa responsável, assim, por me ajudar. Eles aplicaram para o meu visto, eu não tive que fazer nada, assim, da minha parte. Me deram dinheiro também para ajudar com a mudança. Eles que correram atrás do apartamento. Enquanto eu estava no Brasil ainda, tinha uma mulher aqui visitando apartamento para mim, para tentar achar um lugar para eu morar, mandando vídeo, conversando comigo. Cheguei aqui, ela que me recepcionou. Então, tipo, ela me levou até o lugar para tirar o visto de trabalho, bater a digital, sabe, coisas básicas que parece que, tipo, para mim fez muita diferença, porque aqui é um lugar que fala alemão. Eu não sabia nada de alemão, não sei ainda até hoje. Então, assim, você vai fazer essas coisas sozinha, nossa, eu não ia conseguir jamais, assim, sabe? Então, desde a questão de, tipo, onde que eu vou para comprar tal coisa? Eu não sei qual é a loja que vende esse tipo de coisa, sabe? Tipo, coisas básicas, assim. Eu tive todo o suporte. Agora me fala, quanto tempo foi a jornada da bióloga desempregada
para expatriada? Agora bem, né? Eu me formei na metade de 2019. Então, Vamos colocar aí, teve a pandemia, passou a pandemia nesse processo. Mas mesmo se a gente falar 3 anos, imagina quantas pessoas que acabaram de se formar em biologia e que não têm um emprego e que não conseguem monetizar do sonho, da paixão que eles têm. Eu acho incrível que você conseguiu enxergar isso, conseguiu entender que mudanças eram necessárias. Você não teve a preguiça, né? E nem ficou fechada para só fazer uma coisa. Você falou, cara, não tá dando para eu trabalhar com biologia, tá tudo certo. Eu vou trabalhar na Decathlon, que, né, eu curto escalada também, eu vou entender um pouco do mercado corporativo. We have to pay the bills. Mas o sonho permaneceu com você. E você teve a coragem, mesmo depois que você estava sendo remunerada, de voltar para São Paulo, tentar de novo. Infelizmente não deu certo, só que na sua jornada você entendeu o seguinte, cara, a minha jornada não é aqui, né? E tem outra coisa que a gente não comentou muito. A questão da sustentabilidade, ela é muito real aqui na Europa. Né? No Brasil, a sustentabilidade ainda é um mercado que está começando, né? Não tem tanto enforcement. Aqui na Europa é uma parada que está bombando. Até você tinha me falado no começo, falou, Vini, cara, tô vendo muito mais emprego em sustentabilidade fora do Brasil do que aqui. Então você tomando essa decisão, fala, cara, eu tenho que ir para um mercado que contrata, né? Eu quero trabalhar com sustentabilidade, então não é o Brasil, cara. Então vou me dedicar de corpo e alma nisso. Foi lá, se dedicou de corpo e alma. Depois de todo esse processo, conseguiu encontrar uma bolsa de estudos totalmente voltada para você, para mulheres latino-americanas na sua área. Foi lá, fez o que você precisava fazer, continuou, né? Entrou no OR, se envolveu com pessoas que estavam nesse mesmo momento, passou na primeira entrevista, mudou, deu tudo errado, teve a coragem de voltar. E depois de ter essa coragem, depois de pouquíssimo tempo, 3, 4 meses, você consegue escolher o país em que você vai trabalhar e chega, let me say it out loud, no tapete vermelho, em um país que tem tudo a ver com você, que, né, é natureza, em uma empresa que você pode trabalhar, pode exercer a sua profissão. Então, em 3 anos, você mudou a sua vida. Sim, completamente, assim, eu jamais imaginaria, tipo, quando estava num ponto, assim, que eu falava, gente, eu não sei se eu nem um dia vou ter, sei lá, meu próprio apartamento, vou poder, sabe, morar sozinha e, sei lá, pagar minhas contas, eu tava assim, não sei, vou ter que vender kart na praia mesmo. Mas você foi atrás. Você foi atrás. Você estava apta a mudar, a percorrer uma jornada, sabe? Eu acho que essa é a lição mais importante. Quando você vê que o caminho que você está indo não é correto, não vai te levar a algum lugar, você ter a coragem de mudar de caminho. Mesmo que você não tenha nenhuma segurança, mas você ter a coragem de mudar de caminho e se planejar nesse novo caminho, se rodear de pessoas que estão nesse mesmo momento que você e dar a cara a tapa, você é a... Bom, estamos aqui no episódio número 17, né? Eu tô vendo que esse é um trend do brasileiro expatriado que vem da base igual a gente. Esse é o trend. Eles não... Cara, o que foi oferecido para eles, muito obrigado. Mas eu vou percorrer um caminho diferente e eu não vou parar nesse meio do caminho. E eu não tô falando que we have it all figured out. Se eu te falasse, quando eu te conheci, eu ia imaginar que você ia conseguir um emprego de sustentabilidade na Áustria, nunca que eu imaginar. Mas você decidiu embarcar nessa jornada, né? Você decidiu embarcar. Eu acho que showing up is already big, né? Showing up is already great. Diving in, algumas pessoas fazem. Dive in. Mas staying at it até o fim, isso é uma porcentagem mínima, sabe? Que stay at it até o fim. Então, Carol, que bom que a gente está gravando esse podcast, porque eu espero que você mostre esse podcast para muitas pessoas que são da sua área. E para você, daqui a 10 anos, né? Você vê esse podcast e fala, cara, olha onde que eu consegui chegar com 3 anos de dedicação. Onde que eu posso chegar
E eu espero ver você, cara, galgando as melhores posições do mundo, evoluindo aqui na Europa, porque é uma história que eu acho linda. Por isso que eu sempre quis contar a sua história, que ela tem um mix de tudo, né? Ele tem um mix de uma área que poucas pessoas conhecem, de conseguir um mestrado com bolsa de estudos, de passar por um emprego perrengaço, ter a coragem de sair desse emprego e depois... É um finale, cara. É a jornada da heroína. Eu sinto que eu vivi umas 10 vidas em 3 anos, assim. Nossa, aconteceu tanta coisa, meu Deus do céu. É uma jornada de heroína. Mas, Carol, deixa eu te perguntar algumas coisas importantes, tá? Que eu pergunto para todos os nossos convidados. A primeira coisa, para todo mundo que vai ver, né, da sua área, ou de outras áreas também, qual que é a maior baboseira? Qual que é a maior besteira que essa galera tá ouvindo no Brasil que eles não deveriam ouvir sobre carreira internacional? Acho que a principal é do passaporte europeu, sem dúvidas. Principal, E todo mundo para o processo só de pensar que se você não tiver um passaporte europeu, nem começa a aplicar. Então, é a principal baboseira. Ou gastar, sabe, uma fortuna. Não que isso, tipo, não seja importante, talvez, em outro momento, só para você, sei lá, não ter que ficar se preocupando sempre com visto de trabalho, mas não, você pode chegar numa cidadania, ou residência, né, permanente, que eles falam, só com, Sim. sei lá, 5 anos de visto de trabalho também é possível. Então, ao invés de você gastar uma grana e tempo correndo atrás disso, você pode gastar, tipo, se inscrevendo no War e focando nisso, né, tipo... Eu falo, e eu mudei um pouquinho o meu posicionamento sobre passaporte europeu, né? Eu acredito que quem tem que se preocupar com visto de trabalho é a empresa, não o profissional. Sabe? O profissional tem que se preocupar com habilidades. Ao invés de você ficar pensando, eu tenho que ficar descobrindo do visto do Canadá. Tá bom, mas você tem o inglês fluente? Meu inglês está no intermediário, então vamos parar de ficar vendo visto e vamos focar no inglês? Você tem uma profissão que é internacional? Não tem. Então vamos focar nessa posição. Porque eu também acredito que muitos desses países, como o Canadá, por exemplo, eles têm um processo de fast track imigratório. Só que você não tem ideia da quantidade de pessoas que eu estou conhecendo. Eu conheci esses dias uma jornalista que foi para o Canadá através desse fast track visa. E ela falou, cheguei no Canadá, fiquei lá 1 ano e não consegui me empregar na minha área. Aí eu falei para ela, mas qual que é a sua função? Jornalista. E o seu inglês? Meu inglês é avançado. Como que você vai conseguir se empregar como jornalista com inglês avançado? Seu inglês tem que ser topzaço. Basicamente nativo. Ela falou, então, não pensei nisso. Então, existem flaws em todo o processo imigratório. Não é porque o governo te deu um visto que o mercado de trabalho vai te empregar. Por isso que ao invés de pensar em visto, se foca nas suas habilidades. Até porque, geralmente, quem tá chegando na Europa com visto com cidadania europeia, tá trabalhando em restaurante, lavando prato. Essa é a realidade, o que acontece a maioria das vezes. Então, eu acho que essa é uma palavra? Glamorização. O glamour do passaporte europeu, né? Que todo mundo fala, nossa, tal pessoa tem passaporte europeu. Que bom que você pode pegar aí para entrar aqui para lavar pratos, né? Mas se foca, cara. Se foca nas suas habilidades, que isso é o que vai te, né? Vai te permitir a expatriação. Legal. Tenho mais 2 perguntas. Segunda pergunta. Se amanhã, não sei o que vai acontecer, der um incêndio, vai queimar todo o conteúdo do War. E a gente vai esquecer do que o War era. O que não podia queimar? Se você pudesse escolher 1 ou 2 coisas que não pudessem queimar da estrutura, da metodologia do War, que te auxiliaram, o que seriam essas coisas? Acho que eu vou falar o que todo mundo deve falar aqui no podcast, mas é o bootcamp, com certeza. E eu acho que também essa questão de poder se conectar com as outras pessoas, sabe? Trocar ideia, ter aquele partner in crime, sabe? Nossa, foi muito legal, porque eu acho que eu fiz uma grande amiga pelo War, e, nossa, até hoje, assim, durante todos os perrengues, quando tudo tava dando errado, assim, era a pessoa que eu conseguia, tipo, desabafar e que me apoiava, eu também apoiei ela nos momentos difíceis. Então, nossa, muda muito a vida, assim, sabe? Você faz umas amizades para a vida inteira. E esses 2, com certeza. Essa rede e o
Eu tava falando pra Carol, antes da gente começar o podcast, da dificuldade que é, né? O pessoal olha aqui do meu lado e fala, Vini, é fácil, né? Você encontrar a galera que tá preparada para uma carreira internacional. Não é. Não é. Sabe por quê? Não é porque nós somos um... Eu pego essa cifra, né? Porque eu acredito que essa cifra possa ser real. Eu acho que nós somos 1,5% do Brasil. Uhum. Por que 1,5%? Porque, cara, não é todo mundo que fala inglês. Começando. Não é todo mundo que teve a oportunidade de conhecer um outro país. Uhum. Não é todo mundo que teve a oportunidade de se educar. E não é todo mundo que entende que é possível você sair do Brasil dentro da sua área. É um nicho pequeno, cara. A gente não representa o Brasil. Falo, nós somos uma minoria no nosso país. E como uma minoria, é difícil a gente conhecer outras pessoas que pensam igual a gente. É difícil. As pessoas que você convive normalmente não pensam tanto assim quanto vocês. Por isso que eu falo, vocês todos do OR, eu fico mega feliz porque vocês são alunos meus, mas a gente tem mais coisa em comum do que eu tenho com a galera do meu trabalho. A gente passou pelas mesmas coisas, né? Uhum. E eu acho que tem uma força imensa da gente conseguir se conectar com pessoas que estão nesse mesmo momento que a gente, que tem esse mesmo direcionamento. Agora você falou do bootcamp. Não é todo mundo, sabia? Que gosta do bootcamp. É? Nossa. Não. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que tem a coragem de ser colocado à prova. Não é todo mundo, não. Então, assim, algumas pessoas, elas gostam, outras pessoas gostam da parte teórica, por exemplo, da estratégia, outras do Soldiers, né, que ensina a galera a estruturar uma carreira dentro de multinacional. Então, acho muito legal que o bootcamp foi essencial para você, porque você arregaçou no bootcamp, né? Vai ter muita gente que fala, mas, meu Deus. mas eu aprendi muito com a cagada dos outros também, assistindo lá, só ali, olhando. Não é para todo mundo, não. Por isso que eu quis sempre fazer um programa que ia conseguir auxiliar a maioria. Né? Então, quem quer ser testado, pode ser testado. Quem quer a parte teórica, também está lá. Quem quer a comunidade, está lá também, né? Não é só um cursinho online. É muito completo. É uma parada completa que, graças a Deus, né, tá ajudando bastante gente. Agora, Carol, vamos pensar que você vai ter a oportunidade de voltar ao tempo. E você vai ter a oportunidade de voltar no mês de 2019 para te encontrar de novo. Lá. Naquele processo, quando você estava lá, cara, vou pensar em sair do Brasil agora, mas hoje você sabe muito mais do que você sabia antes. O que você falaria para Carol? Qual que era o único conselho? Não precisa ser único. O que você falaria para Carol lá de trás, que estava começando a estruturar esse plano de morar fora? O que ajudaria ela? Porque eu quero que você se comunique com as Carols, né? Que vão assistir esse podcast e você não precisa pensar muito não, tá? O que vier na sua cabeça que faça sentido, que venha do coração, que você possa falar para essa galera que tá no mesmo momento que você tava perdida lá atrás. Eu acho que a primeira coisa é se valorizar, assim, que era uma coisa que eu acho que eu não fiz, nunca fui muito boa em, né, realmente, tipo, colocar as minhas vontades primeiro, só me sentir uma vira-lata, assim, não vou aceitar a primeira coisa que vem na minha frente, não. Saber das suas qualidades e saber comunicar essas qualidades, que eu acho que é muito importante na entrevista, e não desistir também, porque é muito fácil você se desvirtuar de um caminho, tipo assim, se você tem uma meta, é focar, só que não focar, assim, cegamente, tipo, sem ter uma estratégia. Então, buscar ajuda de quem já passou por isso, que eu acho que foi essencial para eu realmente ter sucesso nisso, sabe? Foi participar do WAR, foi fazer um mestrado, foi, tipo, buscando coisas na internet, tem tanto conteúdo, mas às vezes as pessoas não utilizam isso, sabe? Tipo, de forma inteligente. Então, é realmente, tipo, focar estrategicamente, não desistir tão fácil, porque também quando eu voltei para o Brasil, nossa, Vini, o tanto de gente que chegava em mim e falava assim, acho que com uma certa dó e sem acreditar que eu ia conseguir outra oportunidade fora, tipo, eu tenho um amigo que poderia te ajudar a arrumar um emprego, ele tem vários contatos, ou tem uma vaga aqui na minha empresa, aqui no Brasil, você não quer que eu te indico? E tipo, nossa, eu ficava tão chateada quando, tipo, eu sei que eles estavam fazendo pelo meu bem, mas eu sentia que, tipo, eles não acreditavam que eu ia conseguir, sabe? Então me desmotivava muito e às vezes eu até ficava me questionando, nossa, será que eu deveria? Será
será que eu tô sendo louca de ficar insistindo nisso? Deveria só tentar arrumar um emprego aqui no Brasil? Então é não desistir, saber do seu valor e ir até o final mesmo, mas de forma inteligente. Uau! Eu gosto também de uma frase que fala... Bom, tem duas coisas que você falou que para mim faz sentido, né? Eu vi duas quotes dessa semana que se alinham. A primeira, que é melhor andar de olho aberto do que correr de olho fechado. Né? Então, acho que muitas pessoas, quando elas encontram aquele sonho delas, elas querem sair correndo em direção a esse sonho, mas elas correm de olho fechado. Né? Elas não aceitam ir devagar, com consistência, estruturar as coisas e de olho aberto, né? Vamos aos poucos. Vamos fazer um planejamento de longo prazo, entendendo que uma carreira internacional ela é uma meta tão grandiosa, e metas grandiosas exigem planejamento a longo prazo. Muitas pessoas não pensam nisso, né? É uma meta, não é uma meta normal. Quem está ouvindo a gente falar aqui não é uma meta tranquila. A Carol viveu, acho que uns 15 anos em 3 para chegar onde ela chegou hoje, que graças a Deus ela está muito bem. Né? Então, relembrando que é uma meta a longo prazo. E a segunda é que, cara, é uma frase da Janis Joplin, que é uma roqueira, né? Rock and roll. E eu não sei nem por que eu ouvi essa frase da Janis Joplin, mas eu achei bonita. Que ela fala, you are what you settle for. Opa. Gostei também. You are what you settle for. A pessoa exato. que fala, é isso, eu vou permanecer no empreguinho, na Decathlon, no Brasil, não tô desmerecendo. Existem diversas pessoas que gostam dessa vida e eu acho maravilhoso no mundo que a gente tem espaço para todos. Só que você saber que você é diferente, você saber que você tem ambições grandiosas e você decidir não ir atrás dessas ambições, isso é contrário à natureza humana. Eu acredito nisso. É contrário. Ninguém acorda todos os dias e fala para você, Carol, ei, Carol, é para você morar na Áustria, hein? O seu sonho é você morar num lugar foda e ter um emprego ótimo. Não, cara, você que acorda todos os dias, você fala, eu mereço, é meu. É você que acorda todos os dias e fala, eu não tô feliz, cara. Não tô contente onde eu tô, o que você vai fazer? Outra coisa. Então, we are what we settle for. Então, enquanto você don't settle, enquanto você estiver trabalhando em direção aos seus sonhos, isso é vida. Para mim, isso é viver. Viver não é to settle. Viver é você estar trabalhando em direção ao seu sonho. Pô, morri e não realizei meu sonho. Parabéns, você foi uma pessoa de sucesso. Porque você trabalhou em direção ao seu sonho durante a sua vida. Mesmo que o seu sonho não chegou. Agora, to settle e não perseguir um sonho seu, isso para mim é uma devastação de humanidade. Então, saber de onde você saiu, aonde você chegou em um curto período de tempo, me fala o seguinte, você já era uma pessoa de sucesso mesmo quando as coisas deram errado em Londres, na Inglaterra, né? Já era uma pessoa de sucesso, você teve a coragem de seguir os seus sonhos, voltou para o Brasil, continuou seguindo os seus sonhos, as pessoas que estavam em empreguinho aqui, empreguinho ali, falando, vou te dar um emprego, né? Vou te ajudar. Não, cara, eu tenho sucesso. Eu estou trabalhando em direção ao meu sonho. Então, essa mensagem, eu acho que ela tem que empoderar muitos outros brasileiros, muitas outras brasileiras. A gente já está aqui há 1h e 27 minutos. Então, eu sabia que esse podcast ia ser mais longo, porque a sua história é linda, a sua história precisava ser contada. E eu estou muito, muito feliz. Né? Eu te falei no começo, eu falei também para a Suelen, vocês me compraram na planta, né? A galera que veio da primeira, da segunda turma. Eu não tinha ideia ainda se a metodologia que a gente tinha no Hora ia conseguir ajudar vocês. Então, da mesma maneira que você confiou no meu trabalho lá atrás, eu estou retornando isso para você, para falar que eu sou muito grato, né, por você ter acreditado no nosso programa. E estamos aqui para sempre, né? Não estamos aqui só para o podcast do War, não. Espero que a gente se encontre aqui na Europa. Vai rolar. Nossa, com certeza. Quero convite para vai rolar esse encontro. Temos a camisa do Warrior agora, na sua época não tinha. Tem a farda preta do Warrior, a sua tá guardada aqui, mas a gente vai se encontrar, certeza. No ano que vem vai rolar, hein? Nossa, Vini, quero. Sabe o que, cara? No ano que vem a gente tem que fazer um evento presencial com todos os Warriors, que tem mais de 70 agora, né? Então, a gente tem que fazer um evento presencial com todo mundo. Já pensou, cara? Não, todo mundo de tudo que é área.
Vai ser animal. Nossa, ia ser animal. By the way, eu não sei se você recebeu, mas a gente vai fazer um encontro remoto com os Eu Warriors. acho que eu fiz inscrição, acho que eu recebi o e-mail. Então, Acredito que sim. Eu vou falar com a minha equipe para eles te relembrarem, mas vai rolar esse encontro remoto, mas quero muito fazer esse encontro físico, mas por agora, obrigado, Carol, obrigado por contar a sua história. Passa depois esse podcast pro... Desculpa, qual que é o nome do seu gerente? Pro Léo. O Léo, passa pro Léo, porque o Léo, cara, te direcionou certinho. Ai, e eu tenho certeza que a cada 2 anos a gente vai fazer mais um podcast, porque eu tenho certeza que você vai continuar crescendo e dando orgulho aí para a nossa comunidade de expatriados. Ai, brigadão, Vini, Tá por bom? tudo, pelo suporte nos momentos difíceis, por ter criado o War. Nossa, nem sei, acho que é bizarro pensar que uma pessoa que você nunca conheceu pessoalmente, que apareceu no seu Instagram, tipo, mudou minha vida toda, sabe? Nossa, Que isso, Carol. É muito louco. A intenção, pelo menos eu acho, né? A intenção de todo produtor de conteúdo é encontrar pessoas, né? Que desejam ter uma transformação. Eu acho que a coisa mais linda do Instagram é essa, da gente poder se conectar, mesmo não se conhecendo pessoalmente, mas se tem vontade dos dois lados, né? Se tem boa energia dos dois lados, boa intenção dos dois lados, né? Tem que ser assim, né? A gente está aqui fazendo algo para proliferar e para criar mais novos expatriados, e eu sei que você também está fazendo a sua parte aí de continuar passando essa mensagem positiva. É isso aí. Carol, obrigado. Beijo para você. Aproveita as férias, hein? Aproveita esses dias aí com a sua amiga. Você também. Aproveita a viagem aí, dá uma... Vamos dar aquela esparecida e a gente se encontra na Europa, com certeza, até o ano que vem. Com certeza. Tá bom? Beijão, Um abração. querida. Tchau, tchau.